No ar, Momento da Palavra, com o pastor Paulo. Isaías capítulo 10. O verso 1 da palavra do Eterno, do Eu Sou. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivões que escrevem perversidades para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatarem o direito do aflito do meu povo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo e para despojar as viúvas e para roubar os órfãos. Amém? Glória a Deus. Igreja, a palavra, as escrituras está nos afirmando: ai daqueles que levantam decretos injustamente. Ai daqueles que levantam decretos injustos. E nós estamos vivendo nesse momento, sempre vivemos isso, pessoas, líderes, autoridades que levantam decretos que desfavorecem o povo e favorece a eles. A gente vivemos num país, infelizmente vivemos num país, no mundo, que é assim. Eles favorecem mais aos seus deleitos do que à população e ao povo. Mas o Senhor diz na sua palavra que ai daqueles que fazem esses decretos injustamente, decretos que tiram o direito e a liberdade de nós cultuarmos a Deus, decretos que favorecem os maiorais e desfavorece os pequenos. O Senhor diz que sobre esses veria o seu dia, chegaria o seu dia de ai, que é o dia de dor e de cobrança. Então estamos vivendo, sei que tem pessoas nos ouvindo, e também estamos aqui no culto. Eu quero dizer que estamos vivendo um período no mundo sobre a pandemia, e cada dia nascem decretos, e agora há um decreto que a gente deve manter distância um dos outros e usar a máscara para nos prevenir. Mas a gente vê que os decretos que são anunciados desfavorecem os menores, os pobres e os necessitados, e favorece muitas das vezes os maiorais. A gente vê que mesmo em meio crise, os decretos que são lançados continuam sendo decretos balança enganosa. Você não vê fidelidade nos decretos, você não vê transparência, verdade nesses decretos. E nós, igreja de Cristo Jesus, devemos submeter as autoridades, sim, mas nem todos os decretos devemos submeter, porque os decretos que devemos submeter são decretos que
tem os valores e os princípios de Cristo Jesus. Se os decretos estão trazendo opressão e tirando o direito e a liberdade de estarmos juntos para louvarmos a grandeza de Deus, esses decretos, mediante o mundo espiritual e a Deus, ele deve ser repudiado. E eu fico admirado, igreja, que muitos que se dizem líderes cristãos não estão defendendo essa causa. Estão se declarando como políticos. Era a hora que nós, servos do Altíssimo, deve demonstrar a nossa força com Deus. É nesta hora que nós devemos trazer ao povo a maior ferramenta que hoje e sempre sustentou, que é a fé. A nossa nação brasileira, obreiro Hélice e todos os irmãos que nos ouvem, a nossa nação brasileira, o exército brasileiro, as forças armadas do Brasil, são fracas, sempre foi. E o que faz a nossa nação estar sustentável não é a força brasileira, e nunca foi, é as ferramentas espirituais. São as ferramentas espirituais, a oração, a comunhão, que estáis sustentando ainda a nossa nação e a nossa vida. E agora soltam decretos que devem se fechar os templos e tirar a força brasileira e mundial, que é a oração de um justo. E dão liberdades e direitos, decretos e direitos para coisas supérfluas, como o tabacagismo, a tabacaria, a bebedice, que gera morte e desgraça nas BRs e dentro de família. Mas o direito, aquilo que sustenta a nação, sustenta e sempre sustentou, que é a fé dos irmãos, eles estão tentando paralisar. Agora, de duas uma, para a glória e honra de Deus, de duas uma, ou eles, essas autoridades, estão coliadas com o dragão chinês, ou eles são condutores cegos. Eu prefiro ficar com a primeira. Estão coliados com os sistemas, são prostitutos que deitam com seus amantes em troco de barganha. Então vai aí o recado da parte de Deus. Ai daqueles que fazem decretos injustamente. Injustamente. A maior ferramenta, nosso obreiro, é a fé. A fé cura, liberta e restaura. E o que sustenta a nação brasileira não é força amarga, não é ciência e não é medicina, é Deus. Yeshua Hamashia, o eu sou. Diga a Faraó que o eu sou te enviou, Moisés. O eu sou te enviou. Diga a Faraó: endurecerei o coração de Faraó, lançarei praga sobre o Egito, mas o meu povo, que estais com eu sou, praga não entrará na sua tenda. E se entrar, tem propósito de Deus. E se entrar, tem propósito de Deus. As pessoas acham que entrega a sua vida ao Messias e que vai ser imune à morte, imune à doença,
Enquanto vivemos mal como esse, nós não estamos imunes a nada. A nossa garantia é que vamos passar dessa vida para uma vida vindoura, que vamos habitar com um corpo incorruptível. É momento da gente vestir a camisa, o exército de Yeshua HaMashiach, o exército de Cristo. Que a graça e a paz, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito, o Espírito seja permanente dentro de nós. E a igreja diz: amém.